Você conhece aquela sensação de estar pronto, decidido, quase indo, e de repente, algo dentro de você desliga. É como se a mente puxasse o freio no exato segundo em que você finalmente ia começar. Você sente o peso chegando antes mesmo de entender o motivo. E a pior parte não é parar. A pior parte é acreditar que só você é assim. O nome disso é travamento, e ele tem um jeito cruel de te fazer pensar que sua dificuldade é falta de vontade. Só que não é. É um mecanismo interno que age sem te pedir permissão. Um mecanismo que, por muito tempo, eu mesmo confundi com preguiça, desorganização ou falta de disciplina. Até perceber que não era nada disso. Era só a minha mente tentando me proteger do que ela achava que poderia machucar. Eu sei como isso te prende. Você acorda com intenção, planeja, respira fundo e quando chega a hora, parece que o seu corpo não te acompanha. Como se uma versão antiga de você assumisse o volante e dissesse, não vai. E você obedece, mesmo sem querer. O dia passa e sobra aquela mistura de frustração e vergonha que você tenta esconder até de si mesmo. Esse é o preço silencioso do travamento. A vida vai ficando menor enquanto você tenta convencer os outros e a si de que está tudo bem. Só que existe um custo maior ainda. Quando você não entende o que está acontecendo, começa a acreditar que isso faz parte da sua personalidade, como se estivesse destinado a querer muito e fazer pouco. E essa crença vai te moldando, tirando sua energia, sua clareza e até sua confiança. É assim que um ciclo se solidifica sem que você perceba. Mas nada disso é definitivo. Existe uma explicação muito mais profunda para esse bloqueio que te acompanha. Uma explicação que não te culpa, não te diminui e não te chama de fraco. Só revela o que sua mente está tentando fazer por você sem que você perceba. E quando você enxerga esse movimento interno com clareza, tudo começa a mudar. Não porque você se força, mas porque finalmente entende o que está acontecendo por dentro. O que vem agora é o começo dessa revelação. A porta está se abrindo e você vai reconhecer esse cenário imediatamente. O mecanismo secreto. Quando a mente te protege do que você quer. O que você chama de trava é, na verdade, uma tentativa de proteção. Uma proteção torta, exagerada, mas ainda assim, proteção. A psicanálise mostra que sua mente não acorda de manhã pensando em como arruinar seus planos. Ela faz o que aprendeu a fazer em momentos em que você não tinha escolha. Quando você tenta avançar hoje, ela reage com os reflexos de ontem. O resultado é esse freio interno que surge no instante em que você decide agir. É um conflito silencioso. Uma parte sua quer o novo, quer o movimento, quer a mudança. Outra parte, bem mais antiga, interpreta qualquer passo diferente como ameaça. Ela não avalia a lógica da situação. Ela avalia a semelhança com alguma dor guardada. É por isso que você pode estar diante da maior oportunidade da sua vida e, ainda assim, sentir como se estivesse prestes a cometer um erro fatal. Não é racional, é histórico. Isso explica por que o travamento chega em forma de cansaço repentino, distração absurda, perda de foco, urgência de fazer qualquer outra coisa. São maneiras de te afastar de algo que sua mente acredita ser perigoso. E é justamente aí que tudo começa a mudar. Quando você percebe que não há nada errado com sua capacidade de agir. O que existe são defesas emocionais desatualizadas, funcionando sem atualização, sem contexto, sem perguntar se aquele perigo ainda existe. É estranho pensar que a parte de você que mais te imobiliza é a mesma que, em algum momento da vida, tentou te proteger. Só que agora, essa proteção te prende. Ela te impede de acessar o que você realmente quer, como se estivesse segurando seu ombro com força demais. E esse entendimento abre uma brecha. Você começa a enxergar que o bloqueio não é sinal de fraqueza. É sinal de que uma versão antiga de você ainda está no controle quando não deveria estar. Quando você reconhece isso, algo dentro se organiza. O peso diminui. A culpa perde espaço. Surge a sensação de que existe um caminho para romper esse padrão sem se violentar, sem se forçar, sem tentar empurrar a mente como se ela fosse inimiga.
Esse é o ponto onde você começa a recuperar seu próprio território interno. E no momento em que você identifica qual parte sua está assumindo o volante, o bloqueio deixa de ser um mistério e começa a se tornar algo que você pode transformar. O conflito invisível entre o eu adulto e o eu ferido. Existe um momento em que você se sente dividido, como se duas forças dentro de você estivessem puxando em direções opostas. De um lado, o adulto que você se tornou, consciente, responsável, capaz de entender o que quer e por quê. Do outro, uma parte que muitas vezes você nem percebe que ainda está viva, mas que reage como se tivesse ficado presa em alguma experiência do passado. A psicanálise chama essa força antiga de memória emocional, mas para simplificar, pense nela como um eu ferido. Ele não desapareceu. Ele só aprendeu a se esconder. Quando você tenta agir, é o adulto que toma a decisão. Você raciocina, planeja, pensa no futuro. Só que o eu ferido não entende o futuro. Ele só entende segurança. Um elogio que faltou, uma crítica que marcou, uma humilhação pequena, mas repetida, podem ter ensinado esse eu menor que se expor dói, que tentar algo novo machuca, que avançar é perigoso. E quando o adulto decide crescer, o ferido aperta o freio. Não por maldade, mas por reflexo. O conflito aparece em forma de sensação estranha. Você quer e, ao mesmo tempo, não quer. Você se anima e, logo depois, perde o ar. Você começa bem, mas tropeça na própria mente. É como se estivesse dirigindo com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. E esse duelo não acontece de forma consciente. Você só sente o impacto, indecisão, autocobrança, paralisia, desistência. É assim que a vida fica travada, mesmo quando você está disposto a se mover. Quando reconhece que existe um eu adulto e um eu ferido disputando espaço dentro de você, algo importante muda. Você para de se atacar. Para de confundir o conflito interno com incapacidade. Esse alívio abre espaço para enxergar o que de fato está acontecendo. Quem está assumindo o comando no momento da trava não é você de hoje, mas uma versão antiga tentando te proteger de uma dor que já não faz sentido. Esse entendimento dá ao adulto a chance de voltar ao volante. Não por força, mas por lucidez. Quando você compreende que seu travamento não é defeito, mas defesa, a narrativa interna muda. A culpa diminui, o peso reduz e surge a percepção de que existe um caminho para educar esse eu ferido, para fazê-lo entender que o que ameaça hoje não é mais o que ameaçava antes. O travamento começa a perder autoridade quando você enxerga quem o provoca. Esse é o ponto em que você percebe que crescer não é só construir o novo, mas também acolher o que ficou para trás. E quando esse acolhimento acontece, o movimento volta. Não porque você se tornou mais forte, mas porque a parte que antes segurava sua mão com medo finalmente entende que é seguro seguir. A ilusão da preguiça. Por que você se culpa pelo sintoma errado? Você já percebeu como é fácil se chamar de preguiçoso quando não consegue fazer o que deveria? Essa palavra vem rápido, quase automática, como se explicasse tudo, só que ela não explica nada. A preguiça é apenas a superfície. É a interpretação mais simples para algo muito mais profundo. Chamar de preguiça aquilo que você sente é como culpar o termômetro pela febre. Parece lógico, mas não leva a lugar nenhum. E pior, cria em você a sensação de que falha é caráter, não circunstância. A verdade é que muitas das coisas que você chama de preguiça são, na prática, sinais de sobrecarga emocional. Sinais de desgaste acumulado, medo não reconhecido, histórias antigas que ainda determinam seu limite de ação. Quando você pensa em começar algo importante, seu corpo responde antes da sua consciência. Ele se fecha, ele reduz energia, ele tenta te proteger. Só que essa reação é tão sutil que você interpreta como falta de força de vontade, quando na realidade é a mente tentando evitar um desconforto que ela ainda não sabe lidar. Essa confusão gera um efeito cruel. Você acredita que não faz porque não quer, quando na verdade não faz porque há partes suas que carregam marcas que ainda pesam. Isso te afasta da solução
e te aproxima da culpa. E a culpa, além de inútil, esgota a pouca energia que você tinha. A cada tentativa frustrada, você reforça a ideia de que existe algo errado com você. Mas o que há é apenas um sistema interno tentando funcionar sem as atualizações necessárias. Quando você entende que a preguiça não é causa, mas sintoma, algo se abre. Você para de se atacar e começa a se observar. Percebe que existe lógica no seu comportamento, que nada ali é aleatório, que por trás da imobilidade existe uma narrativa emocional que ainda não foi traduzida. Essa visão reduz o peso. E quando o peso diminui, o movimento volta a ser possível. A ilusão da preguiça te mantém preso porque transforma um fenômeno emocional em falha moral. Você não precisa se convencer de que tem disciplina infinita. Precisa apenas parar de acreditar que sua dificuldade é desinteresse. Há uma diferença enorme entre não querer fazer algo e não conseguir fazer algo porque sua mente aprendeu estratégias erradas para te proteger. Quando essa diferença fica clara, o travamento perde parte da força que tinha. É aqui que você recupera o controle. Não o controle rígido, que tenta te obrigar a agir, mas o controle lúcido, que nasce do entendimento. Quando você abandona a ideia de que sua trava é preguiça, você abre caminho para acessar a causa real. E quando a causa real aparece, o ciclo que parecia eterno começa a se desfazer. O ciclo psicanalítico do travamento: antecipação, tensão, congelamento. Antes de travar, você passa por um ciclo que costuma ser tão rápido que parece invisível, mas ele está lá, repetindo os mesmos passos todas as vezes. Tudo começa com a antecipação. Você pensa na tarefa, imagina o que precisa fazer, visualiza o próximo movimento. É aí que surge uma pequena pressão interna, quase imperceptível, mas real. Essa pressão ativa um alerta. Seu corpo registra mais rápido do que sua mente entende. É como se uma luz amarela acendesse antes que você consiga nomear o que está acontecendo. Logo depois dessa antecipação, vem a tensão. Ela aparece em forma de inquietação, respiração curta, pensamentos acelerados ou até distrações repentinas que parecem importantes sem realmente serem. A tensão é a forma da sua mente dizer que algo ali exige cuidado. Não é racional, é instintivo. Seu sistema interno tenta te preparar para um possível risco, mesmo que esse risco não exista mais. É nesse estágio que você começa a sentir que a tarefa é maior do que deveria ser, como se houvesse um obstáculo invisível entre você e o primeiro passo. Se nada interrompe esse processo, o ciclo chega ao congelamento. É o momento em que a ação morre. Você se pega parado na frente do computador, olhando para o celular sem motivo, reorganizando pequenos objetos ou pensando demais antes de fazer algo que não exigiria tanto esforço. É aqui que você acredita que está procrastinando por falta de vontade, quando, na verdade, sua mente já concluiu que agir não é seguro o suficiente. O congelamento não é paralisia por escolha. É uma resposta automática ativada por memórias emocionais que você já não percebe conscientemente. Quando você enxerga esse ciclo com nitidez, algo dentro se reorganiza. A sensação de incapacidade diminui porque você começa a entender que a trava não aparece do nada. Ela segue uma lógica, ainda que silenciosa. E essa lógica pode ser alterada. Você não está lutando contra um monstro interno, mas contra um processo automático que antes funcionava sozinho. Agora, ele está exposto. E quando algo se torna visível, também se torna transformável. Perceber a sequência antecipação, tensão e congelamento cria um espaço de escolha, um espaço pequeno, mas valioso. É nesse intervalo que você pode intervir, mudar a resposta, respirar diferente, ajustar a interpretação. Esse breve momento é a primeira abertura real para interromper o padrão. E quando você alcança esse ponto, descobre que sua mente não é inimiga. Ela apenas aprendeu um caminho que não serve mais para a vida que você quer construir. O papel oculto da fantasia de controle. Uma das forças mais silenciosas por trás do travamento é a fantasia de controle. Não é sobre mandar na vida,
é sobre tentar impedir qualquer chance de desconforto. Você acredita que está parando porque ainda não está pronto. Mas o que realmente acontece é que você tenta garantir, sem perceber, que tudo sairá exatamente como espera. O problema é que essa garantia não existe. A vida não oferece previsões perfeitas e a tentativa de criar segurança absoluta acaba se transformando em paralisia. A fantasia de controle nasce do medo, medo de errar, de ser visto, de não corresponder, de decepcionar, de perder algo que você nem sabe nomear. Quando você tenta agir, sua mente sai em busca de todas as possibilidades de falha, não para te prejudicar, mas para te proteger de uma dor que ela acredita que seria insuportável. Só que essa busca infinita por garantias cria um efeito colateral. Quanto mais você tenta evitar riscos, mais difícil se torna começar. Essa necessidade de controlar tudo faz com que você revise detalhes demais, pense demais, se prepare demais. O impulso inicial, que era vivo e simples, vai perdendo força. Você começa animado e termina esvaziado. O excesso de controle drena a espontaneidade, que é justamente o motor da ação. E quando a espontaneidade desaparece, surge a sensação de que a tarefa ficou grande demais, pesada demais, distante demais. A trava não nasce porque você não tem habilidade. Ela nasce porque você exige condições perfeitas para se permitir agir. Quando você percebe isso, uma abertura começa a surgir. É estranho descobrir que o controle que parecia te proteger é o mesmo que te mantém preso. A ação não falha porque você é incapaz. Falha porque você tenta eliminar todas as incertezas antes de começar. E isso é impossível. A tentativa de controlar o futuro te rouba a única coisa que poderia transformá-lo: o movimento. Reconhecer essa fantasia não exige que você abra mão da responsabilidade ou da prudência. Exige apenas que você aceite uma verdade inevitável. Não existe crescimento sem risco. E mais importante ainda, não existe risco maior do que ficar parado esperando um momento perfeito que nunca chega. Quando essa compreensão se instala, algo se afrouxa por dentro. Não porque você se convence a ser corajoso, mas porque percebe que a vida não precisa ser controlada para ser segura. Ela precisa ser vivida. Esse ponto marca uma virada. Você começa a enxergar que a mente que tenta prever tudo é a mesma que te afasta de tudo que poderia te fortalecer. A ação deixa de parecer uma ameaça e passa a ser uma escolha possível. E quando essa escolha se torna real, você recupera algo que tinha perdido sem perceber: a liberdade de seguir em frente, mesmo sem saber todas as respostas. O medo do próprio potencial. Quando crescer assusta mais do que fracassar. Há um tipo de medo que você raramente admite, até para si mesmo. O medo de se tornar quem você poderia ser. Parece contraditório, mas muitas pessoas travam não por causa do fracasso, e sim pelo impacto que o sucesso teria na própria identidade. Crescer exige deixar versões antigas para trás, e essa despedida, mesmo quando silenciosa, pode ser profundamente desconfortável. Quando você imagina atingir um novo nível, seja profissional, emocional ou pessoal, não está lidando apenas com conquistas, está lidando com transformações. O que muda fora é visível. O que muda dentro é muito mais complexo. Parte de você sabe que, ao crescer, certos vínculos se desfazem, certos hábitos morrem, certas relações se reorganizam. Há um preço emocional que nem sempre você sabe calcular. E quando sua mente percebe esse custo interno, ela hesita. Esse medo aparece de maneiras discretas. Você diz que precisa de mais tempo, mais clareza, mais preparo. Mas no fundo, o que teme é a responsabilidade que vem com o próximo passo. É o impacto que sua própria força poderia causar. Mudar de vida exige carregar uma nova imagem de si mesmo. E essa imagem, por mais positiva que seja, pode entrar em conflito com quem você acredita ser hoje. O travamento vira uma forma de preservar a narrativa antiga, mesmo que ela já não faça sentido. É curioso notar que o fracasso costuma ser mais confortável do que o crescimento. O fracasso é conhecido, o crescimento exige salto.
E a mente, sempre inclinada a preferir o que conhece, tenta te manter no terreno familiar. Não porque te acha incapaz, mas porque acredita que a mudança pode te desestabilizar. Sua trava, nesse caso, não é medo de cair. É medo de subir e não saber quem você se torna lá em cima. Quando essa percepção aparece, algo se reorganiza internamente. Você deixa de interpretar o bloqueio como fraqueza e começa a vê-lo como um sinal de que está às portas de uma transformação real. Existe poder nessa leitura. Ela mostra que a dificuldade não é prova de incapacidade. É prova de que você está encostando em um limite emocional que está pronto para ser expandido. E esse entendimento abre uma nova possibilidade. Você pode crescer sem se violentar. Pode mudar sem apagar versões antigas, apenas entendendo que elas cumpriram um papel e agora precisam ceder espaço. Quando você percebe que o medo do sucesso é apenas o medo do novo rosto que terá ao conquistá-lo, o travamento perde parte do seu impacto. Você recobra a liberdade de avançar não porque tem garantias, mas porque finalmente entende que o seu potencial não é ameaça, é caminho. A autossabotagem como linguagem emocional do passado. A autossabotagem parece irracional, mas não é. Ela segue uma lógica emocional que foi construída muito antes de você perceber. Cada vez que você trava, adia, abandona ou complica algo que deveria ser simples, não está agindo contra si por escolha. Está repetindo uma forma antiga de sobreviver ao que um dia doeu demais. Sua mente encontrou maneiras de evitar sofrimento quando você não tinha consciência suficiente para entender o que acontecia. O problema é que essas estratégias continuam funcionando como se você ainda fosse aquela versão antiga. Essa repetição cria um paradoxo. Você diz que quer avançar, mas parte de você reage como se o avanço fosse perigoso. A autossabotagem entra em cena para impedir que você se aproxime de situações que lembram inconsciência, exposição, vulnerabilidade ou expectativa. Não importa se, racionalmente, hoje essas situações são seguras. O passado não se atualiza sozinho. Ele continua falando e fala na única linguagem que conhece: interrupção, adiamento, distração, desistência. Quando você observa esse processo com calma, percebe que a autossabotagem não tenta destruir sua vida. Ela tenta preservar seu eu mais frágil. E faz isso de uma maneira torta, sim, mas coerente com o que aprendeu. É como alguém que te puxa pelo braço com força demais porque acredita que você está prestes a cair. A intenção não é o problema. O método é. E é aqui que muitas pessoas se machucam. Interpretam a autossabotagem como fraqueza, quando na verdade é proteção mal calibrada. Essa compreensão muda o tom interno. Em vez de brigar consigo mesmo, você começa a escutar. O travamento vira mensagem, não sentença. Ele diz que existe uma parte dentro de você que ainda carrega medo de falhar, de ser visto, de ser julgado ou de repetir alguma dor antiga. Quando essa mensagem é reconhecida, o comportamento perde parte da força. Você não está mais no escuro. Agora sabe que sua mente não está te atacando. Está te chamando. Esse reconhecimento abre espaço para o adulto assumir o comando. Não com força ou cobrança, mas com clareza. Quando você entende a linguagem emocional por trás da autossabotagem, deixa de reagir a ela como inimigo. Você responde. E essa resposta muda tudo. Em vez de ceder ao impulso automático, você cria novos caminhos. Pequenos, discretos, mas consistentes. Caminhos que ensinam ao seu eu ferido que o presente não é uma ameaça, que a vida não é mais o campo minado que um dia pareceu ser. A partir daqui, autossabotagem deixa de ser mistério. Ela se torna um ponto de atenção que você pode decifrar e transformar. E quando você começa a traduzir o que parecia caos, o próximo passo surge com mais naturalidade. Não porque a dificuldade desapareceu, mas porque agora você sabe o que ela está tentando dizer. Como o corpo participa do bloqueio e como destravá-lo, o travamento não acontece só na mente. Ele também aparece no corpo de maneiras tão sutis que você talvez nunca tenha percebido.
Antes de você desistir de uma tarefa, seu corpo já sinalizou o desconforto. Ele endurece a respiração, tensiona músculos, altera seu ritmo interno. Cada microgesto funciona como um aviso. Algo ali está sendo interpretado como ameaça. Não é coincidência que, no momento em que você decide começar, surjam dores leves, cansaço repentino, preguiça física ou até aquela vontade de levantar da cadeira sem motivo. O corpo fala antes da consciência entender. Essas reações são antigas. Foram criadas em momentos da sua vida em que realmente houve risco emocional. Seu corpo aprendeu a associar movimento a perigo. E hoje, mesmo quando a situação é segura, ele repete o padrão. Por isso, tantas pessoas dizem que sabem o que precisam fazer, mas não sentem energia para começar. A energia existe. O que falta é sinal verde interno. Seu corpo está pressionando freios que você não percebe. A boa notícia é que, justamente por o corpo participar do bloqueio, ele também pode participar da saída. Pequenos ajustes fisiológicos podem interromper o ciclo de travamento antes que ele se complete. Isso não é truque, é alinhamento. Quando você altera o estado corporal, altera também o estado emocional que o acompanha. Uma respiração mais profunda reduz a sensação de ameaça. Um movimento lento afrouxa a tensão acumulada. Uma pausa curta reorganiza a atenção. São gestos simples, mas capazes de abrir espaço para que sua mente volte ao eixo. Muitas vezes, o que você precisa não é de motivação, mas de regulação. Quando você está tenso, concentrar-se parece impossível, porque sua mente está ocupada mantendo o alarme ligado. Quando você se solta, mesmo que um pouco, a clareza retorna. A ação volta a parecer possível. O corpo é o primeiro a travar, mas também é o primeiro a destravar quando recebe o estímulo certo. Essa é uma das revelações mais libertadoras. Você não precisa esperar sua mente mudar para agir. Pode começar pelo corpo. Ao reconhecer esses sinais, você deixa de se sentir refém da própria reação. Percebe que existe um intervalo entre sentir e travar, e esse intervalo é poderoso. É nele que você respira diferente, ajusta a postura, reacende a presença. Não se trata de ignorar o emocional, mas de criar condições para que ele possa se reorganizar. Quando o corpo muda de estado, a mente acompanha. É um movimento silencioso, mas decisivo. Esse entendimento te devolve controle. Não o controle rígido sobre resultados, mas o controle interno sobre o ponto de partida. Você começa a perceber que a ação não nasce de força, e sim de estabilidade. E quando o corpo encontra estabilidade, o impulso de agir reaparece com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali, apenas esperando que você abrisse espaço para ele voltar. A técnica do movimento mínimo seguro. Quando você tenta dar um grande passo e trava, não é por falta de coragem. É porque sua mente interpreta essa ação como ameaça. A solução não está em se forçar, mas em reduzir o tamanho do movimento até que ele deixe de ser percebido como risco. Esse é o princípio do movimento mínimo seguro. Avançar tão pouco que o seu sistema interno não levante defesas. É simples, mas profundamente eficaz, porque trabalha com a sua mente, não contra ela. O movimento mínimo seguro é quase invisível. Não precisa parecer produtividade. Não precisa impressionar ninguém. Não precisa gerar resultados imediatos. Precisa apenas sinalizar ao seu corpo e ao seu inconsciente que você está se movendo. Um passo pequeno demais para ser ameaçador, mas grande o suficiente para quebrar o ciclo do travamento. É assim que você começa a ensinar sua mente que avançar não dói, que tentar não machuca, que errar não destrói nada. Essa técnica se apoia em uma verdade emocional muito esquecida. Seu sistema interno confia no que é repetido. Se toda vez que você tenta agir, ocorre tensão, desistência ou congelamento, seu corpo aprende que tentar dói. Mas se, em vez de exigir saltos enormes, você oferece pequenos movimentos seguros, o padrão muda. Sua mente percebe que não há risco. O corpo relaxa. A ação deixa de acionar alarmes e, aos poucos,
aquilo que parecia impossível se torna suportável. Um movimento mínimo pode ser abrir o arquivo em vez de escrever. Pode ser arrumar a mesa em vez de estudar. Pode ser caminhar por 2 minutos em vez de treinar. Pode ser ligar o computador em vez de trabalhar no projeto. Esses gestos parecem bobos, mas são transformadores porque quebram o congelamento. Eles suspendem a sensação de ameaça e criam uma ponte entre intenção e ação. Uma ponte pequena, mas suficiente. Com o tempo, o cérebro aprende algo novo. Começar não machuca. E quando esse aprendizado se repete, você ganha espaço interno para passos maiores. É assim que você reconstrói sua confiança. Não pela força, mas pela prova silenciosa de que você consegue se mover mesmo quando a mente tenta te proteger. Esse é o tipo de mudança que não explode, mas se instala. Uma mudança que cresce por dentro, devagar, até que um dia você percebe que aquilo que antes paralisava, agora parece apenas um desafio ordinário. O movimento mínimo seguro não é uma técnica para produzir mais. É um método para reencontrar domínio interno. Ele devolve a você a capacidade de agir, não porque simplifica a tarefa, mas porque desarma o medo. A cada microavanço, você se afasta um pouco do travamento e se aproxima de uma versão sua que age com mais leveza. E quando isso acontece, a ação deixa de ser exceção e passa a ser parte natural do seu dia. Como construir uma identidade que não trava? Desbloquear a ação não depende apenas de técnicas. Depende da forma como você se enxerga. Muitas pessoas tentam mudar o comportamento sem alterar a identidade interna, e é por isso que a mudança não se sustenta. Se no fundo você ainda acredita ser alguém que trava, que não conclui, que não consegue, sua mente vai agir para confirmar essa crença. O comportamento pode até melhorar por alguns dias, mas retorna ao padrão antigo, porque a narrativa que você carrega sobre si mesmo continua presa no passado. Construir uma identidade que não trava começa quando você para de se descrever a partir das falhas e passa a se enxergar a partir das possibilidades. Isso não é autoengano, é atualização. Você não é a pessoa que existia quando seus bloqueios foram formados. Não é mais o adolescente que tinha medo de errar, nem a criança que interpretou um olhar de desaprovação como rejeição. Mas, se você não revisa essas imagens internas, elas continuam determinando como você age hoje. Para construir uma identidade nova, sua mente precisa de provas. Provas pequenas, consistentes, silenciosas. Cada vez que você escolhe um movimento mínimo, cada vez que começa algo sem esperar se sentir perfeito, cada vez que atravessa um desconforto sem fugir, você está enviando uma mensagem clara para si mesmo. Eu ajo. Não importa o tamanho do passo. O que importa é o padrão que começa a se repetir. A identidade surge das ações repetidas, não das intenções guardadas. Essa construção interna exige paciência, mas não exige sofrimento. Ela nasce da combinação entre clareza e gentileza. Clareza para reconhecer seus padrões antigos, gentileza para não se atacar enquanto aprende a substituí-los. Uma identidade sólida não se forma à base de cobrança. Ela se forma quando você percebe que já existe força dentro de você, apenas escondida sob camadas de defensividade que não servem mais. Quando você dá espaço para essa força aparecer, mesmo em pequenos movimentos, sua mente começa a confiar em você de novo. Com o tempo, algo interessante acontece. O travamento deixa de parecer um traço permanente e passa a ser apenas um ponto de atenção. Um sinal que você reconhece, entende e sabe como atravessar. A identidade nova não é a de alguém perfeito, mas a de alguém capaz de seguir apesar do desconforto. O peso desaparece porque agir deixa de ser prova de valor e passa a ser parte natural do seu funcionamento interno. Quando você se enxerga como alguém que age, seu corpo acompanha. Sua mente organiza novas respostas. O que antes parecia distante se torna possível. E essa mudança, embora discreta, é profunda. Você deixa de empurrar a vida e começa a vivê-la. E quando essa identidade se instala, o travamento que antes parecia invencível perde a autoridade que tinha sobre você. Fechamento transformador.
A escolha que liberta o você de amanhã. Existe um ponto da jornada em que a teoria deixa de bastar. Você entende o que trava, reconhece o mecanismo interno, identifica o conflito entre versões de si mesmo, compreende o papel do corpo e aprende a avançar em pequenos movimentos seguros. Mas chega um momento em que é preciso fazer algo simples e definitivo. Escolher quem vai conduzir sua vida daqui para frente. Não se trata de um discurso de força, é uma decisão silenciosa, quase íntima, em que você assume que já não deseja repetir o passado. Essa escolha é transformadora porque muda a direção da energia interna. Em vez de gastar força tentando vencer suas travas, você passa a direcionar sua atenção para aquilo que constrói quem você quer ser. O esforço deixa de ser um combate e passa a ser um alinhamento. Você percebe que, ao reconhecer suas defesas internas, já desmontou metade da resistência. O que antes parecia muro se revela como porta. E portas não exigem força, exigem permissão. O você de amanhã não é alguém distante. Ele já existe em pequenas decisões diárias que até hoje foram interrompidas pelo medo, pelo controle, pela autossabotagem e pelas versões antigas que ainda comandavam sua narrativa. Agora você sabe que essas versões não desaparecem por confronto, mas por integração. Elas se acalmam quando percebem que o adulto sabe conduzir. E é exatamente isso que o entendimento dessa jornada permite. Que o adulto reassuma seu lugar, não como imposição, mas como presença. A vida começa a ganhar outra textura quando você age sem exigir perfeição de si mesmo. A pressão diminui, e com ela a ansiedade que sempre antecedia o movimento. Agir deixa de ser prova e volta a ser expressão. Você passa a avançar não porque se obrigou, mas porque finalmente reconhece que é capaz. Essa mudança não acontece em um único gesto. Ela se revela em pequenas escolhas acumuladas, escolhas que antes você evitava e que agora se tornam caminhos acessíveis. Esse é o ponto em que algo profundo se reorganiza. Você percebe que não precisa vencer o travamento para mudar de vida. Precisa apenas não permitir que ele decida por você. Quando essa clareza se instala, a ação volta, a confiança retorna e o medo perde o tamanho que tinha. O futuro deixa de parecer um território ameaçador e passa a ser um espaço possível, moldado por cada gesto lúcido que você faz no presente. O você de amanhã é construído hoje, no instante em que você aceita seguir apesar do desconforto. Não se trata de eliminar suas defesas, mas de mostrar a elas que existe segurança no caminho. Quando você escolhe avançar com esse entendimento, não está apenas mudando um comportamento. Está mudando a estrutura interna que sustentava a trava. E é essa mudança que libera espaço para uma vida mais leve, mais simples e, acima de tudo, mais sua.